Olá, Olá, oi, oi. estamos falando aqui para o FIS, o Fórum Internacional Sobranfa, agora em 2023. Nós vamos começar uma sessão falando sobre o que é o OSLER, que é o curso de formação para jovens médicos aqui na Sobranfa. E nada melhor do que falar com as pessoas que já participaram do curso, ou que estão participando, como a Sofia França. Dá um oi, Sofia. Olá, E a Daniela Monteiro, olá. que são colegas que se formaram há poucos anos e se interessaram no curso de formação para jovens de espírito, aqui na Jovens Médicos, que queiram ter uma formação dentro da Sobranfa. Para comentar, debater sobre quais foram os aprendizados, quais foram as dificuldades, as surpresas do curso OSLER para jovens médicos. Um briefing, assim, do que vocês acharam mais interessante, o que vocês aprenderam, o que vocês gostaram mais, para a gente poder abordar outras questões a posteriori. O que eu gostei mais do OSLER, e foi o que me chamou a atenção para fazer o programa, foi a oportunidade de poder acompanhar um médico que era mais graduado, né, que seria o meu mentor, na prática médica mesmo, e com ele, porque a gente diz de trincheira, né, e ver como esse mentor atende, e ele me observar atendendo, e poder notar em mim coisas que precisavam modificar, que passou despercebido pela faculdade, ou ainda ficou alguma lacuna, e pontos que seriam positivos, que era legal eu manter, que de repente podiam ser alguma vantagem, alguma vocação, né, nas áreas para trabalhar, nas áreas de atuação, de conversar com os familiares, enfim, familiares dos pacientes, né, enfim. E eu gostei muito que são vários tipos de mentores diferentes, então a gente consegue ver o jeitinho de cada um de trabalhar, aprender com eles, essas formas, acabar aprimorando, né, pegando como exemplo algumas coisas pra gente, e montar o nosso próprio jeito de acabar aprendendo, isso ser mais lapidado. E também o fato de poder adquirir conhecimento de quem é mais velho. Então, conhecimentos que eles levaram a carreira toda para conseguir aprender, para conseguir adquirir, passarem pra gente mais cedo, coisas que se a gente fosse para aprender sozinho, também ia levar a nossa carreira toda. Então, adiantar esse tipo de conhecimento também foi um valor, assim, inestimável. Que quando a Dena estava começando conosco, ela já tinha trabalhado em algum pronto-socorro anteriormente e tinha uma dificuldade prática, porque exigia uma velocidade maior e você sentia que aquilo não era adequado. Você tinha um conflito nisso, né? E eu queria que você comentasse se você lembra desse conflito antes de entrar no OSLER, né? Lembro. Foi o meu ponto. Porque você foi para a prática, sem residência, você foi atender paciente em pronto-socorro, pronto atendimento, e teve uma série de dificuldades. Isso porque eu acho que pode ajudar outros colegas que possam estar passando por uma situação parecida. Essa época minha de sair da faculdade e trabalhar, que é comum a muitos médicos recém-formados, a gente acaba indo trabalhar, e os lugares que mais tem plantão, salvo plantões de UBS, é pronto-socorro, né? Ou trabalhar na UBS, de fato, como CLT, que é uma carga difícil. A minha crise, trabalhando lá no pronto-socorro, que foi meu pontapé para o OSLER, porque me fez lidar com uma situação que eu não sabia mais para onde recorrer, para onde ir, e eu acabei entrando em contato com o professor Pablo, explicando para ele o que eu estava passando e querendo um auxílio de alguém mais velho, né, um Yoda, de como que eu poderia lidar com aquela situação. Foi quando ele me falou do OSLER, e realmente foi uma decisão muito acertada da minha parte, e um conselho muito sábio da parte dele, muito acertado da parte dele, de vir para trabalhar no OSLER e trabalhar essas questões, não só da minha dificuldade com o sistema, que foi aquele choque inicial da medicina que eu acreditava, a medicina que estava sendo praticada no dia a dia, como também melhorar aspectos que eu precisaria para o pronto-socorro. Uma delas era essa, né, essa questão de atender a demanda, ter uma agilidade maior nos atendimentos, porque eu era muito insegura com várias coisas no manejo do paciente, tinha pouca experiência, visto poucas situações sozinha, com várias coisas no manejo do paciente, tinha pouca experiência, visto poucas situações sozinha. E isso acabava deixando os meus atendimentos mais lentificados, como é comum em recém-formados, e eu acho que o OSLER me ajudou nisso. Tanto é que, à medida que foi passando o programa, e depois do programa, eu voltei ainda a dar plantão em pronto-socorro, e eu fui ficando cada vez mais ágil.
cada vez mais batendo as metas do pronto-socorro, mas não de uma forma ruim. O manejo dos pacientes era acertado, era responsável, né, que era a minha preocupação. Fazer um negócio rápido, mas de uma maneira irresponsável eu não queria. E no fim, o Osler me permitiu fazer de uma forma que eu dormia bem à noite, tinha feito o meu melhor pelo paciente, mas rápido também. Sofia? Eu, assim como a Dani, acabei o curso e fui para trabalho também. Simboliza teu rosto, Sofia. Fica um pouco mais na tela. Assim, melhor? Melhor. Mas eu não fui para pronto atendimento. Eu comecei a trabalhar em atenção básica. E aí, lá na atenção básica, eu comecei a perceber muitas demandas que a faculdade não tinha sido tão enfática assim, e não tinha ensinado tanto. Lá eu via muitas questões humanas e habilidades humanas que precisavam ser trabalhadas, que precisavam ser desenvolvidas, e que tinha passado despercebido nesse tempo de curso, né, nesse tempo de faculdade. Assim. O que mais me chamou a atenção na Sobranfa foi esse lado mais humanístico, né? Esse lado que aborda as humanidades como parte daquilo que é também a atuação do médico e como algo que também é necessário para que a gente execute bem as nossas funções, né? Então eu vi na prática que precisava disso e que isso tinha sido algo que a faculdade deixou um pouco de lado, e vi aqui a oportunidade de desenvolver isso um pouco mais, a partir do aprendizado com pessoas que já desenvolvem isso na prática, e que tem isso de um modo muito embutido naquilo que são, né, naquilo que são enquanto pessoas mesmo. Então, ver esse trato, como a Dani disse, né, na trincheira mesmo, fez uma diferença absurda. É um curso eminentemente prático, né? Vocês veem os médicos da Sobranfa, os professores da Sobranfa, atuando, remete à ideia das corporações de ofício, né? Onde os aprendizes estavam junto com seus mestres atendendo a uma demanda de serviço específica, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco a rotina de vocês, como é o dia a dia, né? Da teoria para a prática, da prática para a teoria, como é que funciona depois que vocês estão junto com os professores para ir atrás do conhecimento, como funciona isso? Comigo, eu acredito que para a Sofia também tenha sido assim, foi progressivo esse passar do bastão, porque a gente começava sempre da prática e depois para a teoria. Começa daí, né? Você vai primeiro para a trincheira, vai ver os pacientes, e você começa, na verdade, acompanhando o professor atendendo. Então, é muito um aprendizado por observação de você estar junto. Você aprende, a gente ainda aprende, né? Mesmo crescido, a gente ainda aprende por imitação. Você começa a pegar um pouco a essência de como aquele profissional, como aquele professor faz determinadas coisas e ver, nossa, tem a ver comigo, nossa, eu posso aplicar. E com o passar do tempo, essa supervisão vai ficando cada vez menor. Então, ele vai atender, depois você vai atender junto com ele. Depois você atende sozinho e discute, e depois é você sozinho atendendo, e decidindo se você ainda tem alguma dúvida, se você quer tirar dúvidas sobre o caso específico, se você quer discutir com esse professor ou não. Isso eu acho legal, essa passada de bastão, essa forma progressiva. E esse progresso é muito pessoal, né? É sempre com base naquilo que eles observam em você, especificamente. O que você demonstra em diversos cenários, né? A gente passa em casas de repouso, a gente passa em hospitais de transição, tem a oportunidade de acompanhar os atendimentos em ambulatório, tem a oportunidade de ir junto com o professor no plantão de porta de pronto-socorro também, foi muito agregador para mim, porque era um dos cenários onde eu trabalhava e eu estava tendo dificuldade, foi onde eu tive a crise, né, no trabalho, então foi bom poder ver como alguém mais velho lida com aquilo, lida com as demandas, lida com atender o paciente rápido e um atrás do outro, e discutir essas angústias. Eu acho que isso também é legal da gente comentar. Você vai ter dentro do programa a parte de hard skills, né, de técnica, conhecimento bruto, médico, de como dar determinada medicação, como se maneja determinado paciente, nesse aquele perfil, mas você também vai ter a oportunidade de discutir com o médico mais velho angústias suas, dilemas que você vai estar carregando, que você vai trazer. Então, permite também que você tenha ali um grupo balance, digamos assim, né? Muitas vezes a gente acaba de sair do curso e se sente um pouco sozinho em relação a isso. Sozinho. Eu sou uma pessoa que é a única médica da família até o momento.
Eu também. Então eu não tinha ninguém mais velho para comentar, para ver como é que foi. Para mim era todo mundo novo. E eu não sabia se eu estava agindo da maneira correta, né, da melhor maneira, ou se eu estava entrando em parafuso. Então, foi muito importante poder ter esse contato com outros médicos. Isso foi algo que quem me trouxe foi o óbvio. Eu não tive isso na minha família, por exemplo. A ideia de ver, fazer sob supervisão e depois fazer sozinho, né? E discutir como é que é esse processo, né? As dificuldades envolvidas nesse processo. É ao longo do processo inteiro, do começo ao fim. Eu sei que a Sofia já bateu muitas vezes na tecla da formação dentro do cenário humanístico, né? Eu queria ver um pouco isso, né? Como foi esse aprendizado? Quer dizer, alguém deu uma aula teórica de o que é ética na medicina? Ou foi alguma coisa que você vivenciou na prática, Sofia? Então, eu acho que o ponto principal é a prática mesmo, né? É o modo como a gente observa que os médicos daqui atuam. Mas, além disso, existem também algumas aulas sobre pontos específicos que são chamados profissionalismo médico, né? Que discutem características específicas que são necessárias para que a gente atue, mas isso tudo visto de modo muito profissional, né? De modo muito profissional, muito profundo também. E além disso, existe muito incentivo também para que a gente desbrave em outras áreas, né? Literatura, cinema, artes em geral. E isso aqui fica muito claro quanto agrega na atuação do médico, né? Porque muito se fala de médico humano, mas acaba que as pessoas ficam em uma ideia um pouco na superfície disso. E aqui eles focam muito em desenvolver o lado humanístico mesmo, de tudo que o que diz respeito ao aspecto humano, né? O que é próprio nosso, e desenvolvendo isso a gente consegue desenvolver mais o trato com o paciente, o olhar profundo em relação a situações específicas, enfim, saber quem é o homem, né? Porque na medicina a gente lida com o homem. Então, é importante que a gente tenha uma concepção bem holística de o que isso implica na prática. Eu acho que é muito vivenciar dentro do programa e observando os médicos, realmente, o hábito de se praticar boas ações, e isso ser, né, essa construção, esse exercício das virtudes. Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente fala de humanismo, na faculdade, às vezes parece que é uma aula que você vai receber, ou é um curso daquele semestre, e alguma coisa ou é uma técnica à parte. E ou é algo que é dado por garantido, porque é bom senso, você vai ter esse bom senso na prática, ou é algo que parece muito distante, e às vezes dá um certo distanciamento, que é muito para mim. E aí você perde o contato. Ou você chega na prática achando que está por garantido porque é bom senso, e percebe que talvez você não tenha o bom senso que você acha que tem. Então, ver os outros médicos aplicando isso na prática te dá repertório. Exato. De como você vai agir caso você passe por uma situação parecida, e certamente você vai presenciar, porque as coisas são cíclicas e vão se repetindo, né? Os dilemas humanos, os problemas, a dor de perder o paciente ou um familiar querido, né? Um pai, uma mãe, a dor daquele paciente que acabou tendo que amputar um membro, acabou perdendo a visão, eles vão se repetindo. A dor de você envelhecer e vai perder funcionalidade, tudo isso vai se repetindo. Então é legal você ver como os médicos atuam e você vai ganhando repertório. A outra coisa que eu acho bacana é ver um jeito específico de cada professor lidando com essa parte humana. E a gente poder trazer isso para essas discussões, para essas reuniões, dá uma quebrada também naquela coisa tão medicina hard skills, né? A parte técnica, a parte dos protocolos, do que é medicina baseada em evidência. É o chantilly do bolo. É a parte divertida, que você consegue de uma forma descontraída acabar linkando com o cinema. Não precisa ser o cinema clássico, vai ter cinema clássico também, mas vai ter, por exemplo, o professor Pablo, que é o que traz mais essa parte do cinema, né? Trabalhando obras que são recentes, lançadas agora. Né? E a gente tem mais contato, e não teve tanto contato com o que tinha lá de trás, e ver como isso se dialoga. Né? Tem um grupo de tortura literária, que também é o programa da Sobrança, e você poder ligar para o seu colega, pô, você viu aquela cena? Pô, você chegou naquele capítulo? Então é legal, são coisas, parecem extras, parecem, como eu posso dizer? Acessórias. Acessórias.
Mas que faz toda a diferença, porque cria aquele vínculo, cria aquela e às vezes, não só acessórias, né, mas às vezes o curso em si, ele dá uma ideia de que a medicina exclui essas outras coisas, né, quando a gente está na faculdade. Acaba que às vezes a gente se distancia do que são os gostos pessoais. Então, ver filme, ler livro, ter algum hobby. Então, a gente é acostumado a tratar isso como algo excludente, né? Como algo que briga com a dedicação à medicina. Com o seu estudo, né? Você está se distraindo, você está no ócio, você não está estudando o que você deveria. Daí aqui a gente percebe que não só não se exclui, como se complementa. E são coisas necessárias uma à outra. Mas nesse curso de formação, se aprende medicina ou não se aprende? É só bate-papo, bom ambiente, humanismo, ou se aprende medicina mesmo? Aprende medicina também. E aprende principalmente esse confronto, né? Com o que é que a gente estuda de guidelines e de protocolos com a prática em si. Né? E ajuda a gente a fazer essa adaptação, esse manejo e concretizar um pouco mais aquilo que quando a gente sai do curso fica muito na cabeça, né? Informações demais, e acaba que aqui a gente tem a oportunidade de amadurecer isso tudo, exatamente. Uma das coisas que me desacelerava muito nos atendimentos do pronto-socorro era a minha insegurança com todos esses aspectos técnicos da medicina, porque eu tinha receio do efeito colateral que dizia que ia acontecer com determinado remédio, eu estava atendendo um idoso, podia... Então, aprende-se medicina e aprende-se o além da medicina que não vai estar no livro, né? Aquele conhecimento de novo. Aquele professor demorou a carreira toda dele para aprender e ele está te passando. E não é que é desprovido de ciência ou desprovido de evidência científica, mas ela traz um outro olhar, um olhar mais maduro, que te ajuda a não ter medo de usar uma determinada medicação por conta do efeito colateral, por exemplo, ou não ter medo de manejar determinado perfil de paciente, e que também vai te dar senso crítico na hora de ler os próximos guidelines e protocolos e fluxogramas, e entender que aquilo não é o melhor que você pode fazer pro seu paciente. Talvez é uma tentativa de não fazer o pior por ele, mas você pode fazer sempre a mais, sempre melhor, e ter esse conhecimento. Então, tem medicina assim. Tem muita medicina. Tá. E sobre a questão, vocês tinham comentado comigo anteriormente, sobre a questão do ambiente, né? Para quem está chegando... os professores são muito opressores, são aqueles caras que exigem vocês lerem todas as obras de Shakespeare e falar latim e grego fluente. Como é que é esse ambiente que tem dentro do curso OSER para um jovem médico que esteja interessado em estar participando com a gente desse curso de formação? Eu acho que essas coisas do humanístico, da cultura, dos valores, já está tanto na cultura da Sobrança, que você vai aprendendo por osmose, não tem como fugir. E você não vai ser cobrado de forma alguma de ler nenhuma dessas obras, mas você vai ouvir as pessoas falando sobre as obras e comentando sobre as obras, isso vai te dar uma curiosidade, dois, você vai acabar se tocando de alguma coisa você vai levar. Que isso é o modo de aprendizado muito daqui, né? Não só em relação à parte humana da coisa, mas até em relação à técnica mesmo. É porque vai fazendo links, né? A partir da vivência que passa, né? Uma vivência que é aquilo que o Dr. Pablo fala, né, de levar o Ryan, do resgate do soldado Ryan, para a porta do pronto-socorro. O que uma coisa tem a ver com a outra? Mas aí você chega numa discussão, você entende. O resgate do soldado Ryan é um filme que um soldado, os irmãos dele morreram e tem que salvar só esse irmão não quer ser salvo e quer estar junto com seus combatentes, né? Sobre o pessoal que não lê o livro, não vê o filme, né? Sabe do que a gente está falando. Mas tem que assistir. Isso é legal, você fica curioso e você vai assistir. E por que eu uso uma linguagem, uma figura, né? Uma coisa tão visual, um artifício tão visual, que aquilo te impregna na mente. Então é mais fácil. Te instiga. E também te facilita memorizar, entender conceitos que às vezes é muito abstrato. Você não vai conseguir ler no livro, você tem que ver, você tem que sentir, você tem que ter uma experiência outra. Isso que consegue fazer com essas obras de teatro, ou a ópera, ou o livro, ou o filme. Mas não que você seja cobrado de ver nenhuma dessas coisas. Como eu disse, eu acho que é tanto do ambiente, aquela atmosfera, você vai pegar por osmose, não tem como.
Não se esquecendo que o estágio é prático e é vendo doente, né? Essas coisas eram florescem, né? Porque senão eu achar que é um curso de arte. O estágio é prático e vendo doentes, exatamente. Mas você vai levar aqueles conceitos lá para a prática e trazer também dilemas que você teve na prática e que na discussão, que como eu falei, né, fica até meio na discussão, às vezes, né? de filme, em discussão de outras coisas, você vai lembrar. Esses arcos quais são as dificuldades, assim, e os problemas, assim, nós não vamos imaginar que seja um curso perfeito, assim, então eu queria que vocês comentassem um pouco das dificuldades, dos problemas, para o pessoal que está querendo fazer o curso com a gente possa visualizar de uma maneira global o que a gente propõe aqui no curso de formação de jovens médicos do OSDER. A Dani terminou já há um ano, a Sofia está terminando aqui agora, daqui a alguns dias aí termina. Então eu queria saber o que vocês ganharam, assim, qual é o... Acho que vocês comentaram um pouco na live, mas só para deixar um pouco mais específico aqui para as pessoas que têm interesse. O meu, agilidade no atendimento, segurança, segurança também no que eu não sei. Às vezes a gente fica inseguro pela nossa própria insegurança, né? E ver dos médicos mais velhos que são bons médicos e conseguem dar conta do recado, que eles também não sabem tudo e tá tudo bem porque medicina não dá para saber tudo. Parece um pouco óbvio, mas você se sente cobrado quando o médico recém-formado de querer dar conta do mundo, né? Carregar tudo. Então isso para mim foi uma grande diferença. Isso para mim também foi uma diferença muito, muito grande, isso de se sentir confortável com nem sempre você sabe de tudo, e tá tudo bem se você não sabe de tudo. Além disso, eu acho que essa coisa de buscar se aprofundar um pouco mais naquilo que são as humanidades, e ver isso não como algo intuitivo, sabe, não. E não como algo acessório também, não. Da medicina, né? Acessório da medicina. Exatamente, não. Mas é algo que realmente ajuda na efetividade do médico. Então isso foi uma diferença grande para mim. Outras coisas que para mim marcaram muito, e é pequeno, mas para mim fez diferença na minha prática. E eu vou dar um exemplo. Tem uma das professoras, ela vai saber que eu estou falando dela, mas uma das professoras do curso tem um jeito de entrar no quarto da enfermaria e dar um bom dia para o paciente muito especial. E para mim serviu muito, e me marca ainda até hoje, porque eu não sabia muito bem o meu jeito de entrar no quarto e iniciar uma conversa com o paciente para passar a visita na enfermaria. Eu fui tentando jeitos, mas eu não estava me encontrando. Até que eu fui fazer o OSDER e vi o jeito dela de entrar e dar um bom dia para o paciente, onde ela conseguiu, de uma forma muito instantânea, fazer uma conexão médico-paciente, ou médico-cuidador, médico familiar que estava lá acompanhando, e iniciar a visita, perguntar as coisas que precisavam, criar aquela conexão, ser simpática, né? Isso me marcou muito, então eu apropriei esse exemplo do bom dia, né? Eu apropriei para mim, é a forma como eu faço visita hoje na enfermaria. Eu falo aquele mesmo bom dia, aquele mesmo... Então são coisas assim que você vai levando, que é um pouco isso, né? O especial de cada professor, de cada mentor, que você pôde acompanhar, que você pôde observar e você vai aprendendo, imitando, que você vai carregar o resto da vida. E vai montando, né? Você vai montando a pecinha de cada um para criar o seu próprio jeito. Isso é muito, muito legal. É um negócio que continua em formação, obviamente. Acho que a gente não está 100% formado, não é para estar. Está sempre em formação. Mas é bacana que o OSDER dá uma avançada boa nesses aspectos. E eu acho que isso é muito daquilo que é a relação discípulo-mestre mesmo, né? É a base de imitar aquilo que se admira naquelas pessoas, e aí juntar com outras coisas e formar algo pessoal, algo que é seu. Você tem que aprender, você tem que ter um modelo, né, para aprender. Sim. E o professor tem que ser esse papel. Exatamente. Na prática, né? Vai mais do que a gente sentar na faculdade e ver o slide. Nossa, muito bom bate-papo. Me fala sobre as questões práticas, como que se escreve, quantas horas são, como é que vocês fizeram a dinâmica da vida de vocês para poder fazer o curso, isso interrompe as outras questões da sua vida. Então me fala um pouco assim, um arroz com feijão assim para o médico jovem que estiver interessado em estar participando do curso de formação do OSDER, poder se inscrever. Como é que funciona? Assim como a gente falou que é muito flexível a grade e tudo,
O tempo que se faz o curso também é flexível. A proposta é que sejam 2 meses, 20 horas por semana. E aí você maneja isso de acordo com o que é o seu tempo. Então, eu vou acabar o curso em 2 meses. A Dani, eu acho que fez por mais tempo, né? Porque ela conciliava com o plantão. Então, é muito, muito conciliável com outros cursos, com trabalho. Essas 20 horas por semana é quase como se fosse uma sugestão. Né? Mas no meu caso, por exemplo, eu ainda estava trabalhando, então eu não conseguia fazer as 20 horas da semana. Acabei fazendo menos horas por semana e com isso ficou mais meses eu acompanhando o pessoal da Sobranfa no programa do OSDER. E isso é bom, porque aí não atrapalha as suas outras atividades. Se precisar continuar trabalhando e fazer o OSDER junto, dá perfeitamente. As inscrições são feitas pelo site da Sobranfa, tem a aba lá a respeito do programa do OSDER, só se inscrever. Existe uma taxa de inscrição. Caso você efetue, né, o curso, obviamente essa taxa é descontada do valor final, curso, tem tudo isso explicado na página. Vai pedir documentos, né, para você se inscrever, seu diploma, seu CRM, documento com foto, etc, etc. E você faz um pequeno bate-papo inicial, onde o pessoal do Sobranfa vai querer entender quais são as suas expectativas para o curso, seus objetivos, o que te levou a fazer o OSDER, né? E a partir disso, eles montam a grade com o tempo que você vai fazer, com os cenários que você vai frequentar. De acordo com a tua disponibilidade, né? Sim. Bom, acho que a gente conseguiu abordar todos os temas. Aqui vem um convite, aqui para quem estiver nos assistindo, você que é jovem médico, queira participar do curso OSDER, venha nos conhecer, vem falar com a Sofia, vem falar com a Daniela, vem falar comigo, para a gente poder esclarecer tua dúvida. Acho que a gente abordou de uma maneira bastante natural muitos aspectos do curso de formação. Não, acho que a gente abordou tudo. Tá bom. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, e que outros médicos, jovens médicos, podem participar do curso de formação OSDER, que a Sobranfa é sempre da próxima geração. Então, a gente sempre chama novas pessoas que acreditam no humanismo prático dentro da medicina para poder levantar essa bandeira. Um abraço. Obrigada, professor. Tchau. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.